Oi pessoal, hoje então a gente vai para a nossa segunda aula de eletrostática. Essa é uma aula breve, se trata de uma descrição matemática da força elétrica. Então, por isso não vamos demorar muito nessa aula, né? Uma aula bem curtinha. Dessa vez também não vou mostrar o meu rosto para vocês, vou privá-los da minha beleza. Acho que assim vai mais rápido a aula também. Aí vocês aprendem mais com os slides do que vendo meu rostinho lindo. Bom, gente, então hoje nós vamos falar sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela é uma fórmula matemática que descreve a força elétrica. Para a gente poder relembrar, a força elétrica ela se deve ao princípio da atração e da repulsão das cargas elétricas. Esse princípio diz que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Como vocês podem ver aí na figura, né, duas cargas positivas têm a força de repulsão, elas querem se afastar. O mesmo acontece com duas cargas negativas. Já duas cargas de sinais contrários, positiva e negativa, elas vão se atrair. E a lei de Coulomb, ela diz para a gente como que se dão os valores dessas forças elétricas. Então, ela vai dizer para a gente a força elétrica que existe entre duas cargas elétricas, e aqui a gente vai representar as duas cargas pelas letras Q maiúsculo e Q minúsculo, para poder diferenciar. Poderia ser QA e QB, Q1 e Q2, QX e QY, enfim. Dois símbolos diferentes para representar as cargas diferentes. E essas cargas nós vamos considerar que elas estão separadas por uma distância que vamos chamar de D. Nessas condições, a fórmula matemática que descreve essa força entre essas cargas vai ser F, que é a força, igual K, que é a constante eletrostática, vezes a primeira carga, vezes a segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Então, nessa fórmula, o F representa a força elétrica, que é medida em newtons. O K é a constante eletrostática, que é medida em newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Não precisa assustar com isso, que só é a unidade de medida, vocês só vão usar o número. O Qzão e o Qzinho são cargas elétricas, que são medidas em coulombs. E a distância, que é o D minúsculo, ele é usado em metros. Então, se a distância estiver em outra unidade de medida, precisa transformar para metros. O valor do K, como ele é uma constante, todo exercício você vai usar sempre o mesmo valor, desde que as cargas estejam no mesmo meio. Então, esse valor de K é constante para o mesmo meio. Para o vácuo, esse valor de K vale 9 vezes 10 elevado a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Se as cargas estivessem em outro meio, como por exemplo, se estivesse numa piscina de água, ou numa garrafa de óleo, enfim, se as cargas estivessem mergulhadas em outro meio, o valor do K seria diferente desse, tá? Mas 99% dos exercícios que vocês vão resolver para as cargas estando no vácuo. Então o valor do K vai ser esse daí, 9 vezes 10 elevado a nona. Mas não precisa se preocupar em decorar também, porque o exercício sempre vai dar esse dado para vocês. Se for um K diferente, o exercício também vai dar o valor para vocês. Então, vamos resolver alguns exemplos utilizando a lei de Coulomb. No primeiro exemplo, a gente quer determinar a força elétrica entre duas cargas elétricas de 3 microcoulombs e de 2 microcoulombs, separadas por uma distância de 3 centímetros. Nesse caso, a gente vai considerar o valor do K como 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Então, a primeira coisa, vamos colocar nossos dados. O F é a força, que é o que a gente quer determinar. O K é a constante eletrostática, o exercício deu para a gente, 9 vezes 10 elevado a nona, newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. O Qzão é 3 microcoulombs. Esse micro significa 10 elevado a menos 6. Então você vai multiplicar o 3 por 10 elevado a menos 6 coulombs. O mesmo acontece com o 2 microcoulombs. Apareceu um micro, então tem que multiplicar o valor da carga por 10 elevado a menos 6. Então o Qzinho vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 6. A distância é de 3 centímetros, mas lembra que ela tem que estar em metros. A distância tem que estar sempre em metros. Então, para transformar de centímetros para metros, vocês aprenderam que tem que dividir por 100, pode ser também. Mas nesse caso que a gente está trabalhando com várias potências de 10, eu prefiro transformar utilizando potência de 10. Então, para passar de centímetros para metros, é só multiplicar por 10 elevado a menos 2. Então, agora a gente vai substituir esses dados na nossa fórmula. F igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado.
No lugar do K, a gente coloca o 9 vezes 10 a nona. No lugar do Qzão, 3 vezes 10 a menos 6. No lugar do Qzinho, 2 vezes 10 a menos 6. No lugar da distância, vai o 3 vezes 10 a menos 2. Como a distância é ao quadrado, então 3 vezes 10 a menos 2 precisa estar elevado ao quadrado. Por isso que ele está entre parênteses aí e o quadrado fora dele. Tá? Então, fazendo as contas, na parte de cima, primeiro a gente multiplica os números sem expoente. Então, 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 2 dá 54. As potências de 10 a gente mantém a base e soma os expoentes. Então vai ficar 9 mais o menos 6 vai acabar dando 9 menos 6, que vai dar 3. E 3 menos 6 vai dar menos 3. Então em cima vai ficar 54 vezes 10 a menos 3. Na parte de baixo, esse quadrado vale tanto para o 3 quanto para o 10 elevado a menos 2. Então 3 ao quadrado vai dar 9. 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Quando é uma potência elevada a uma outra potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Como menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, então embaixo vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 4. Para resolver essa conta agora, a gente divide número sem expoente por número sem expoente. Então 54 dividido por 9 vai dar 6. E as potências, como tem a mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 3 menos o menos 4, que vai acabar dando menos 3 mais 4, vai acabar dando 1. Assim, o resultado da força vai ser de 6 vezes 10 elevado a 1 newton. Como essa potência de 10 é muito pequena, a gente não precisa representar esse valor em potência de 10. A gente pode representar como o número dele mesmo. Então, 10 elevado a 1 dá 10, vezes 6 vai dar 60, e essa força seria de 60 newtons. De que jeito que eu tenho que apresentar? De qualquer um dos jeitos. Pode ser tanto 6 vezes 10 elevado a 1, quanto 60 newtons. As duas respostas estão corretas. Vamos para o segundo exercício agora. Agora um pouquinho mais complexo. Agora eu tenho 3 cargas elétricas. Uma que eu chamei de QA, que vale 3 microcoulombs. A outra eu chamei de QB, que vale 2 microcoulombs. E a outra eu chamei de QC, que vale menos 1 microcoulombs. E a gente tem a figura aí que representa a posição dessas cargas. A carga QA está a 3 cm do QB e a carga QC está a 2 cm do QB. Nesse caso, a gente vai considerar o K como 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. E a gente vai usar isso para determinar a força elétrica resultante na carga B. Por que força elétrica resultante na carga B? Porque você tem duas outras cargas fazendo força na carga B. Então eu preciso fazer uma soma vetorial dessas forças sobre a carga B. Vamos analisar então quais são esses tipos de força. Primeiro, a carga A ela é uma carga positiva. A carga B também é positiva. E a carga C é uma carga negativa. Quando eu vou analisar a força que o A faz no B, como as duas cargas têm o mesmo sinal, o A está querendo se afastar do B. Então ele está empurrando o B para a nossa direita. Então a força que o A faz no B vai estar apontando para a direita. Quando eu olho o QB e o QC, as cargas têm sinais contrários. Então o QC vai estar puxando o QB. Então, nesse caso, a força do C no B também vai estar puxando o B para a direita. Então assim eu tenho duas forças agindo no B e as duas apontando no mesmo sentido. Isso significa que para poder calcular a força resultante no B, é só somar o valor dessas duas forças. Então, primeira parte, análise vetorial, está feita. E que a gente precisa agora saber o valor da força que o A faz no B e saber o valor da força que o C faz no B. Vamos calcular isso então. Bom, então, no primeiro caso, vamos calcular a força que o A faz no B. Eu sei que o K vale 9 vezes 10 a nona. O QB vale 2 microcoulombs, que são 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. O QA vale 3 microcoulombs, que são 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância entre o A e o B é de 3 centímetros. Mais uma vez lembrando, precisa transformar para metros. Então vai dar 3 vezes 10 a menos 2 metros. Vamos fazer o cálculo dessa força do A no B. Então, essa força vai ser o K vezes a carga A vezes a carga B, dividido pela distância entre o A e o B ao quadrado. O K vale 9 vezes 10 a nona, o QA vale 3 vezes 10 a menos 6, o QB vale 2 vezes 10 a menos 6, e a distância entre o A e o B vale 3 vezes 10 a menos 2, ela tem que estar elevada ao quadrado. Como no exemplo anterior, multiplicamos os valores em cima, 9 vezes 3, 27, vezes 2 dá 54.
As potências a gente soma os expoentes. Então, 9 menos 6 dá 3. Menos 6 vai dar menos 3. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3. Na parte de baixo, a gente tem o 3 ao quadrado, que vai dar 9. E o 10 a menos 2 elevado ao quadrado vai dar menos 4. Dividindo 54 por 9 vai dar 6. E o 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 vai dar 10 elevado a 1. A divisão subtrai-se os expoentes, então vai ficar menos 3 menos o menos 4, que vai acabar dando menos 3 mais 4. Vai dar acabando 10 elevando a 1. 10 elevado a 1 dá 10, vezes 6 vai dar 60. Agora nós vamos para a força do seno B. O K é o mesmo, né? Ele é uma constante. K é igual a 9 vezes 10 a nona. O QB vale 2 microcoulombs, que são 2 vezes 10 elevado a menos 6. E o QC vale menos 1 microcoulombs, que é igual a menos 1 vezes 10 a menos 6. A distância entre o C e o B vale 2 centímetros, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Vamos fazer nosso cálculo, então. A força do C no B vai ser K vezes o QB vezes o QC, dividido pela distância entre C e B ao quadrado. Trocando os valores, o K vale 9 vezes 10 a nona, o QB vale 2 vezes 10 a menos 6, o QC vale 1 vezes 10 a menos 6. Mas vocês vão perguntar, mas não era menos 1 vezes 10 a menos 6? Sim, mas quando a gente calcula o valor de grandezas vetoriais, que é o caso da força, o sinal ele serve para indicar para a gente a direção e o sentido do vetor. Na hora de calcular o valor dele, você não precisa pôr o sinal, tá? Então, na hora de calcular a força elétrica, se a carga for negativa, você não precisa colocar o sinal na conta. Pode colocar só o módulo, que é só o valor sem o sinal, tá? E a distância, ela é de 2 centímetros, 2 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Procedendo da mesma maneira que nos exercícios anteriores, multiplicamos os números de cima. 9 vezes 2 dá 18, 18 vezes 1, 18. Multiplicamos as potências, mantendo a base e subtraindo os expoentes. Então vai ficar 9 menos 6 vai dar 3, 3 menos 6 vai dar menos 3. Na parte de cima, então, fica 18 vezes 10 a menos 3, dividido por, na parte de baixo, 2 ao quadrado dá 4, 10 elevado a menos 2 ao quadrado vai dar 10 elevado a menos 4. Dividir um 18 por 4 vai dar 4,5. 10 a menos 3 por 10 a menos 4 vai dar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 dá 10, vezes 4,5 dá 45 newtons. Então, descobrimos o valor do FAB e do FCB. Para calcular a força resultante, como as duas forças apontam para o mesmo lado, é só somar as duas forças, os dois valores. Se elas apontassem para lados opostos, aí a gente teria que subtrair esses valores. Se elas formassem um ângulo de 90 graus, a gente usaria o teorema de Pitágoras, e por aí vai. Depois a gente pode até fazer uma revisão sobre como fazer cálculo com vetores. Substituindo os valores, o FAB vale 60 e o FCB vale 45. Somando os dois, a força resultante vai ser de 105 newtons. Tá? Então, gente, esses aí são dois exemplos que a gente fez utilizando a lei de Coulomb. São dois exercícios bem tradicionais, né? No decorrer do tempo a gente vai desenvolver outros exercícios, treinando com outras situações, mas esse é um start para que vocês possam começar a fazer os exercícios desse capítulo, referente a esse capítulo no livro. Então, estudem um capítulo sobre lei de Coulomb, principalmente a parte de força elétrica, tentem resolver os exercícios, anotem as dúvidas para a gente poder conferir, tudo bem? Então, gente, essa foi mais uma aula. Desculpa aí no mau jeito, ainda estou acostumando com essa tecnologia, né? Fazer esses exercícios, essas equações é bem complexo para poder colocar no PowerPoint, pelo menos para mim ainda não descobri nenhum recurso que facilite isso, mas a gente vai tentando aí, vamos colocando as aulas para vocês fazerem. Então, vão lá, façam aqueles que vocês conseguirem fazer, aqueles que vocês tiverem dúvidas, guardem aí para a gente poder, nas nossas interações, estar resolvendo os exercícios, tá bom? Então, espero vocês para a próxima aula e a gente se vê lá.